Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu me chamo Daniel Ciribelli e aqui nós falamos sobre espiritualidade, ciência, projeção astral, autoconhecimento, ou seja, um monte de coisa que faz muito bem para a nossa consciência. Hoje nós vamos conversar sobre qual a sensação de estar em uma cidade espiritual. Bom, já deixem seu like, se inscrevam no canal e compartilhem o vídeo com os amigos e vamos ao tema depois da vinheta. Espiritualidade, autoconhecimento, evolução. Qual a sensação de pisar em uma cidade espiritual, de estar lá? O que a gente sente? Hoje nós vamos falar sobre algumas experiências que eu tive em cidades espirituais, ou seja, experiências de projeção astral, experiências de viagem espiritual, de saídas do corpo. Se vocês não sabem muito bem o que é isso, estão aqui começando nos estudos, eu deixo alguns links na descrição de todos os meus vídeos e esses links levam para palestras, para sites, onde vocês podem acessar e aumentarem o conhecimento de vocês. Então vamos ao tema de hoje, qual a sensação de estar em uma cidade espiritual? Eu obtive essa resposta muito antes de eu pensar o que é viagem astral, o que é sonho, sabe direito, o que é estar lúcido dentro de um sonho, estar lúcido em uma projeção astral. A primeira experiência que eu tive com cidade espiritual foi por volta de eu tinha 9 ou 12 anos de idade, lembrando que eu não tive nenhuma infância espiritualista, sabe, pais e avós e uma comunidade ali que estudava essas coisas, espírita, ou então religiões de origem africana. Não, eu fui bem tranquilo mesmo na minha infância, principalmente ali até uns 8 anos, indo à igreja semanalmente com a minha avó, a igreja tradicional, sabe, quadrangular, essas igrejas assim. Então era por aí, eu ia dessa forma e não tinha grandes conhecimentos sobre o plano espiritual, no sentido de você ter contato direto com ele, sabe? Mas eu também não dava muita atenção para essa questão de ir para a igreja, achava muito chato também acordar cedo, às vezes escola dominical, eu nunca gostei muito disso. Não estou dizendo que é ruim, tá? Não, nada disso. Todo conhecimento acerca do mundo espiritual eu acho super interessante, estamos todos engateando nesse processo todo. Mas eu achava muito desconfortável ir para aqueles lugares. Então, ali por volta de 9 ou 12 anos, eu tive uma experiência muito interessante, logo após minha avó partir para o mundo espiritual. Antes dessa experiência, eu tive duas experiências muito fortes, eu já contei aqui no canal, mas esse vídeo, como é voltado para experiências na cidade espiritual, vou fazer um contexto maior e contar algumas experiências, talvez eu repita alguma coisa aqui. Logo que minha avó faleceu, eu fui morar com minha mãe e no espaço de uma semana eu tive duas experiências fantásticas. Uma foi com minha avó, eu conto aqui no canal, só vocês procurarem, acho que estive com minha avó no mundo espiritual, alguma coisa assim. Eu vou deixar o link na descrição, melhor. E logo após essa, eu tive outra. Uma semana assim, onde eu estive em uma cidade espiritual e eu fui levado para lá e eu pude sentir, sabe, qual a sensação de estar em uma cidade espiritual. Muito antes de saber que existia projeção astral, sabe? Esse assunto de viagem astral, isso tudo é uma coisa... É para quem estuda espiritualidade, é para quem entrou nesse mundo de algum jeito, sabe? Quem não está nesse mundo de estudar sobre espiritualidade, espiritualismo em geral, não vai saber o que é projeção astral, porque não tem... É uma coisa muito específica, de um nicho muito pequeno, até dentro do espiritismo, dentro desse meio espiritualista, você encontra pessoas que não sabem o que é projeção astral. É uma coisa muito específica. Então, eu não tinha nem noção, não tinha nunca ouvido falar em lugar nenhum, em televisão, em nada. Muito menos sobre estar lúcido em um sonho. Nossa, jamais. Então, eu fui deitar e fui levado para a cidade espiritual e foi sensacional. Sensacional. Existe uma sensação de leveza muito grande quando você está em uma cidade espiritual voltada para o bem, uma cidade espiritual onde as pessoas trabalham em prol da comunidade, porque existem cidades espirituais também num umbral mais pesado, né? Quase sempre essas cidades espirituais que a gente ouve falar, Nosso Lar e tudo mais, elas são no umbral, mas já são saindo ali, sabe? Tem uma conexão ainda com o umbral, com a crosta terrestre, mas elas já são um pouquinho mais elevadas, digamos assim. Então, nessas cidades onde a energia é um pouquinho mais elevada, existe uma energia de equilíbrio, é muito comum
nós estarmos lá e sentirmos uma paz completamente diferente do que tudo que já sentimos aqui em vigília, sabe? Aqui acordado, aqui no planeta encarnado. É uma paz imensa, imensa. Imagine você numa cachoeira, numa floresta, sem ninguém, sabe? Tranquilo, som dos pássaros. Você não tem problema, você não tem nada, sabe? Você não tem nada para pagar, você está bem, você tem comida ali para um mês, você está acampado ali, você pode ficar tranquilo lendo seu livro, assistindo coisa, porque tem acesso à internet. Imagine esse lugar maravilhoso, um mês nesse lugar. Essa sensação ainda é muito pouca para descrever como é estar em uma cidade espiritual relativamente equilibrada, com seres relativamente equilibrados, né? É uma sensação de paz mesmo, de paz profunda. É interessante porque a gente vai caminhando na cidade espiritual e as coisas, elas meio que brilham, as paredes brilham, tudo brilha, sabe? Não é que tudo brilha, tudo está brilhando, é que aos nossos olhos é tanta energia, sabe? Tanta energia aglutinada a um nível que nós não conhecemos, que isso gera uma certa ressonância em nós, e para nós é muita coisa. Então você capta essas informações visuais de uma forma muito intensa, junta com o emocional, tudo brilha. É como se você nem caminhasse, sabe? É como se a gente estivesse flutuando, o que pode acontecer, volitar. Em algumas cidades espirituais, eu já vi que é proibido volitar, voar, porque alguns espíritos que estão lá não conseguem. Como eu disse, normalmente essas cidades que a gente conhece, elas não são cidades muito elevadas, sabe? Com seres muito lapidados, né? É uma cidade-escola ali, é mais ou menos uma extensão do planeta Terra, do que a gente vê aqui, só que lá tem uma organização mais intensa. E como a energia lá é mais sutil, então você tem essa sensação de equilíbrio maior. E então estar ali e sentir esse equilíbrio todo é fantástico. É fantástico. É difícil de descrever, porque essa paz, todas essas informações visuais, tudo isso, é o que a gente não encontra aqui. É o que dificilmente a gente encontra aqui no planeta. Então, quando a gente está em uma cidade espiritual, é muito comum a gente ficar muito eufórico, ou então tentar manter muito a calma para não ficar eufórico, porque é sem palavras, é sem palavras. Essa minha primeira experiência foi sensacional, e foi me mostrado também a casa onde meus parentes moravam quando desencarnavam, a casa onde eu morei várias vezes ao desencarnar. Eu desencarnava, ia para essa casa, ficava um tempo ali, depois voltava. Eu vi objetos pessoais de vida passada meu, objetos de familiares. A casa era toda arrumadinha para um grupo familiar. Imagine isso ali com os 12 anos de idade, sem nunca ter ouvido falar nessas coisas. Eu guardei para mim, porque é loucura. Eu estava lúcido em um lugar que eu nem imaginava que o nome poderia ser cidade espiritual. Eu nem sabia que existiam guias espirituais, e um guia me levou até lá. E foi uma experiência muito, muito forte. Eu vi campos de agricultura, muito interessante os campos de agricultura. Não que precisassem, sabe? Pela informação que eu tive lá, era que aqueles campos eram para pessoas passarem o tempo, para que elas relaxassem, sabe? Tinha um córrego que passava ali, tinham flores que... Eu não posso descrever as flores porque eu não tenho referência cerebral para isso aqui, sabe? Não tenho referência para as cores que eu vi lá. São cores que a gente não tem aqui, então não tem como falar sobre elas, simples assim. Eu vi inclusive alguns amigos que também estavam lá. Foi uma experiência muito completa, muito demorada, que eu me senti muito bem, sabe? Eu me senti muito bem estando ali em uma cidade espiritual. Muitos anos depois dessa experiência, muitos anos mesmo, tá? Eu comecei a estudar isso, sabe? Lá com meus 22, 23 anos que eu comecei a estudar sobre esse assunto. Olha para vocês verem. E eu tinha muita experiência, depois disso eu tive muitas experiências, mas ainda não sabia o que era, nunca tinha
me encontrado com a palavra viagem astral, nunca tinha tido nenhum tipo de contato com viagem astral, projeção astral, essas coisas, jamais. Só com 23 anos ali que eu fui com gatilho, sabe? Eu descobri esse nome, viagem astral. Quando eu descobri esse nome, sabe, viagem astral, sonhos lúcidos, aí eu comecei a estudar e abri o canal e pronto. Comecei a desenhar sobre isso, tudo. E foi massa. Então, depois ali, com meus 23 anos, eu comecei a ter mais experiências. E tive 3 experiências muito legais. Uma no Rio de Janeiro, onde eu estive em uma cidade espiritual. Eu estava no Rio de Janeiro fisicamente, me projetei e estive na cidade espiritual. Mesmo padrão, sabe? Cheguei lá nos portões da cidade e senti uma paz imensa. Eu não pude entrar, não me deixaram entrar, eu não consegui entrar. Inclusive, eles se assustaram um pouquinho com a minha presença. Eu estava voando, sabe, em cima do Rio de Janeiro, e voei muito alto até que eu cheguei na cidade espiritual. Aí cheguei ali meio tonto, a lucidez querendo passar. Quando eu cheguei no portão, eu senti que minha lucidez abriu assim. E aí, eles meio que se assustaram, tinham guardas no portão. E aí eu saí correndo e pulei e voltei mesmo assim. Desci, atravessei as nuvens e entrei no corpo de novo. Essa descida foi bem demorada. Inclusive rolou uma comprovação aí, porque eu vi que estava nublado, né? Porque eu passei dentro das nuvens. E aí depois eu acordei e fui olhar, estava nublado mesmo. Mas não estava chovendo nem trovão, nada, estava nublado. Quando eu fui dormir, tinha solzão. Então tive essa experiência e a sensação de estar ali foi muito boa. Por mais que tenha sido pouco tempo, foi muito agradável. A mesma sensação de tudo estar brilhando, de tudo estar... Você sentiu uma euforia, uma coisa que tudo que você pensar dá certo. Era uma coisa assim. O avião passando aqui. Aí tive outras experiências também interessantes. Eu tive uma em Nosso Lar, né? Eu coloco assim, supostamente tive uma experiência em Nosso Lar, porque eu estava ouvindo o livro Nosso Lar, ouvindo o audiobook do livro, e maravilhoso. Acho muito mais interessante. É mais interessante o livro, né, do que o filme, embora ambos são interessantes, mas o livro é mais completo. Normalmente é assim, né? O livro é mais completo do que o filme. Mas tem casos que o filme até fica mais interessante que o livro. Nesse caso, foi o livro. Então eu li, me empolguei, fiquei muito feliz. E se eu não me engano, eu lembro que eu pedi para ir lá. E eu estava lendo assim, sabe? Estava ouvindo o audiobook, né? Com um tablet na mão, ouvindo. E aí deixei assim do lado, né? O tablet, deixei do lado e dormi. Eu dormi e eu saí do corpo de forma consciente e fui levado até Nosso Lar. Eu vi tudo, entrei, sabe? Vi chegando, tinha alguém comigo, eu fui chegando, tal. Aí, entrei, me levaram, acho que foi por um portão ou por uma espécie de... Era tipo uma espécie de portão. E aí fui até lá, entrei na cidade, fui até um lugar onde dava pra ver o pôr do sol. Lá embaixo, muito lá embaixo, dava pra ver o Rio de Janeiro. Eu não estava no Rio de Janeiro nessa época, eu estava aqui em Foz do Iguaçu. Mas eu vi o Rio de Janeiro lá embaixo, a cruzinha do Cristo Redentor, mas muito pequenininha, sabe? Como se fosse um medalhãozinho lá longe, muito longe. Eu vi alguns montes assim também, umas montanhas, mas muito longe. E aí eu tive essa experiência de estar lá, mais uma vez, sensacional, uma coisa de outro mundo, sabe? Uma coisa de outro mundo. É como se você tivesse uma ideia e ela se expandisse. Se tivesse um pensamento, ele florescesse. Maravilha. E aí nessa experiência, eu tive uma lucidez impressionante. E aí pude entrar em contato com o meu mentor e ele me deu alguns ensinamentos sobre calma, sobre observar o pôr do sol. Foi muito interessante. E eu digo que supostamente foi Nosso Lar, porque ele não me disse que era Nosso Lar. Mas eu olhei lá para baixo e via o Cristo Redentor. Mas no livro não tinha ainda, eu não estava na parte onde falava, eu nem lembro se isso fala no livro, que a cidade de Nosso Lar fica em cima da cidade do Rio de Janeiro. Então não tinha essa informação, sabe? Não tinha essa informação. E aí eu
tinha uma cruzinha lá embaixo, eu entendi que poderia ser uma cidade espiritual em cima do Rio de Janeiro. Depois eu fui pesquisar e vi que poderia ser nosso lar. Mas foi essa experiência também, seguindo o mesmo padrão, tudo brilhando, sabe? A sensação de ficar lá, dá nem vontade de voltar. Sabe quando a gente volta pro corpo, que você respira e sente o pulmão de novo? É desanimador, é desanimador. A gente só fica aqui mesmo porque tem que ficar. Porque até nas cidades espirituais que ainda são... Olha, grandes livros e médiuns, e a gente vê isso na literatura, que a cidade espiritual, essas que a gente conhece, sabe, nem 1%, sabe, da tranquilidade que você pode atingir em cidades mais elevadas. Então é muito pouco ainda, mas já é muito grande em comparação com estar aqui no planeta, respirando, sentindo dor. Olha, uma formiga acabou de me picar aqui. Sabe, esse tipo de coisa. Doença, lidar muito forte com as emoções. Lá também, mas com as emoções e tal. Mas é diferente, né? E teve algumas outras experiências também. Teve bem mais, na verdade. Acho que eu já tive umas 7 experiências em cidades espirituais, mas que são menos relevantes. São relevantes também, mas eu não... são muito pessoais, assim. Então, tive outra vez em uma cidade também, onde tive com alguns parentes. Parentes que já... Não, parentes que estavam encarnados, que estão encarnados, mas que já são velhinhos, sabe? Tive com eles. Mesmo padrão. Pisar em uma cidade, ver a organização lá, ver as coisas funcionando, sabe? Ver como a organização é diferente. A questão do bônus hora também. É muita paz, muita paz. Se eu pudesse resumir como é estar em uma cidade espiritual, dessas como o nosso lar, eu descrevo como paz. É uma paz gigantesca. A sensação de que tudo vai dar certo. Você respira leve, suave. E também tem uma sensação muito interessante, que é a sensação de proteção. Essa talvez seja uma das mais fortes. Uma sensação de você estar protegido, que nada vai acontecer com você. Que você só precisa trabalhar, sabe, cultivar bons pensamentos, e nada de mal vai acontecer com você. Não é aqui que, se você trabalhar, você cultiva bons pensamentos, muita coisa de mal pode acontecer com você, sabe? Você tem que trabalhar, tem que fazer um monte de coisa, e aí alguém entra na sua casa, alguém rouba seu negócio. Aqui é assim, né? Por mais que você esteja iluminado, feliz, bem, cultivando bons pensamentos, as coisas podem desandar de qualquer jeito. Lá não me pareceu assim, me pareceu uma coisa mais tranquila. Todas as vezes que eu fui, eu não tive vontade de voltar, por mim eu ficava por lá mesmo. Na época, né? Hoje em dia, não. Se eu for novamente, eu penso em voltar. Mas as outras vezes eu pensei em ficar. Eu penso em voltar porque já eu vou pra lá de novo, sabe? Daqui, sei lá, daqui uns 100 anos eu vou pra lá. Então é super tranquilo. Bom, pessoal, eu acho que é isso. Por hoje é isso. Essa é a sensação de estar em uma cidade espiritual. Sensação de paz, até certo ponto de amor, de tranquilidade, principalmente você está com os seus amigos, com os mentores. Tem espíritos desequilibrados, sim, pessoas, assim como todos nós que estamos aqui temos um certo desequilíbrio. Mas lá eles são, se você tem um certo equilíbrio em pontos chaves da sua personalidade, cidade espiritual vai ser sensacional. Você vai se conectar com coisas boas, e você não tem um peso gigantesco. É uma paz maravilhosa. Por hoje foi isso. Eu agradeço a presença de todos vocês aqui no canal. Dei uma olhadinha lá no meu Instagram também. Eu posto muita coisa lá, sabe? Desenho, alguns trabalhos, bastidores aqui do canal. Às vezes eu posto fotos do estúdio ali. Dá uma olhadinha lá, não precisa nem seguir se não quiser. Mas acompanhe, que tem muita coisa bacana lá também. Algumas frases interessantes de autoajuda e tal. É isso. Mais uma vez, se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo com os amigos e deem like aí. Comentem também, coloquem perguntas. Eu tô para fazer um vídeo sobre perguntas e respostas, tô juntando as perguntas. É isso aí. Até o próximo vídeo, eu vou ficando por aqui. Valeu!